Você sabe qual é a diferença entre renda fixa e renda variável? Alguém já te perguntou, você já ouviu falar, sabe realmente dizer qual é o conceito de um e de outro? Se você não sabe, fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, meu nome é Ana Cláudia, esse é meu canal e um dos assuntos que eu trago nesse canal é investimentos. Então é um canal basicamente direcionado para pessoas que gostam de investir, que querem investir, que não sabem muito ou que já sabem de forma razoável sobre investimentos, mas a gente parte do pressuposto que a pessoa não sabe nada. Por isso que o vídeo de hoje é diferenciando renda fixa e renda variável. Qual é o conceito de ambas as rendas? Bom, a partir de hoje, se você não sabe, você vai passar a saber. Basicamente, a diferença entre renda fixa e renda variável está na previsibilidade dos rendimentos. Então, a renda fixa é um investimento em que a regra de rentabilidade já é definida desde o momento, no momento da aplicação. Então, você já sabe qual é a regra de rentabilidade daquele investimento. Já a renda variável é um investimento cujo retorno, a rentabilidade não é conhecida, o retorno não é conhecido e geralmente, varia muito ao longo do tempo. Alguns variam muito mesmo, alguns são bem voláteis. Então, exemplos de ativos de renda fixa. Poupança, a gente já falou um pouquinho sobre ela, né? Eu acho que vale um vídeo somente para falar sobre a poupança, porque é um ativo muito conhecido, mas dentre os ativos da renda fixa, é o menos indicado, porque com o mesmo risco você consegue investimentos bem mais rentáveis. Mas poupança é um investimento de renda fixa, LCIs, LCAs. O que são essas LCIs e LCAs? LCI, letra de crédito imobiliário. Basicamente é você emprestar dinheiro ao banco, o banco vai captar esse dinheiro e financiar o setor imobiliário. E você que emprestou o dinheiro ao banco, vai receber uns juros, em cima desse dinheiro emprestado. O LCA é muito semelhante, só que é direcionado, é uma letra de crédito do setor do agronegócio. Então é semelhante, só que ao invés de financiar o setor imobiliário, esse dinheiro é direcionado para o setor agro, que é o setor do agronegócio. E ocorre da mesma forma, você investe, empresta dinheiro ao banco, você está investindo o seu dinheiro e o banco, por isso, te dá um retorno em juros da sua aplicação. Existem também várias características relacionadas às LCIs e LCAs, eu acho que também vale um vídeo somente para falar sobre elas. Outro é o CDB, a gente também já falou sobre CDB aqui, é bem conhecido o CDB, praticamente todo banco oferece vários tipos de CDBs, inclusive é um tipo de investimento muito indicado para reserva de emergência, que claro, o CDB com liquidez imediata, liquidez diária, porque você precisa ter acesso ao dinheiro quando você necessitar, mas também é um tipo de renda fixa, CDB. Então, a gente já viu poupança, LCI, LCA e CDBs, por exemplo, 3 tipos. Existem outros também, tá? Como debentures, enfim. Tipos de ativos da renda variável. Ações de empresas negociadas na bolsa, criptomoedas, fundos imobiliários, o que mais? Eu acho que esses são os principais, tem os ETFs também, que algumas pessoas confundem com ações, mas não são ações. É um ativo diferente, mas também é de renda variável. ETF significa Exchange Traded Fund. Basicamente é um fundo de investimento cuja cota é negociada na bolsa de valores. Então, ao invés de você comprar uma ação de uma empresa, ou seja, comprar um pedacinho de uma empresa, se você investe em ETFs, esse ETF ele é geralmente uma cesta de ativos e dentro dessa cesta tem vários tipos de ativos. Dentre esses ativos pode ter ações de empresas, pode ter fundos de renda fixa, pode ter commodities, então é bem mais diversificado do que investir em uma empresa só. Características então, só para a gente recapitular, renda fixa, poupança, LCI, LCA, CDBs, debentures. Renda variável, ações, criptomoedas, fundos imobiliários, ETFs. Características de ambas as rendas, ambos os tipos de investimentos. A renda fixa. Bom, a renda fixa tem a característica de ter o risco baixo,
mas em compensação o retorno geralmente também é baixo, é modesto. Uma outra característica é que muitos ativos da renda fixa brasileira são acobertadas ou cobertas pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é quando a pessoa tem uma garantia se investir até 250 mil naquele fundo. Se acontecer algum problema, o banco quebrar, por exemplo, você tem a garantia de receber esses 250 mil por instituição financeira e por CPF, com um limite global de R$1 milhão. É também uma característica importante, né? Uma outra característica, tem muitos que têm liquidez imediata, mas tem muitos que também vencem em algum período de tempo, né? Então são características de ativo para ativo. Mas basicamente as principais características são essas. Primeiro, o risco é baixo, mas o retorno também é baixo, é um retorno modesto geralmente. A maior parte é acobertada, é coberto pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E uma outra característica importante e interessante da renda fixa é que é mais voltada para objetivos de curto e médio prazo, e também para pessoas que ou estão começando a investir ou não toleram muito risco, né? Riscos muito altos. Não toleram lá fazer uma aplicação e ver o seu dinheiro decrescendo ao invés de estar crescendo, né? Porque geralmente isso acontece muito em fundos de renda variável. Que é uma característica, né? Aí a gente vai para as características da renda variável. Como características principais, a gente tem risco de moderado a alto, né? Alguns são altíssimos. Tem uma volatilidade muito alta, ou seja, o seu dinheiro pode estar assim, ó, subindo e descendo o tempo inteiro. Às vezes está subindo, às vezes você tá tendo lucro, às vezes está descendo e você está tendo prejuízo. Então, a volatilidade, a variação do valor investido é muito alta para alguns ativos, né? Como ações e criptomoedas, principalmente. Existem também alguns ativos de renda variável que não variam tanto assim, não tem uma volatilidade tão alta, mas variam, como os FIIs, né? Que são os fundos imobiliários. São renda variável, mas não tem uma volatilidade tão alta quanto as ações e as criptomoedas, por exemplo. Então, características da renda variável, fazendo um resumo aqui, variam muito, né? Como o próprio nome já diz, mas tem um risco alto ou moderado, mas também tem um potencial de retorno mais elevado. Então, ao passo que você pode perder, você também pode ganhar bem mais. E geralmente é indicado para pessoas que toleram uma volatilidade alta nessa variação, e também para investimentos de longo prazo, né? Muitas pessoas que são dessa área da economia dizem que no longo prazo todo o risco se dilui. Eu acredito que para a maior parte dos ativos isso é verdade. Para alguns talvez não, mas acho que para a grande maioria sim. Se você está pensando no longo prazo, na aposentadoria, vale a pena sim investir em renda variável. Mas no curto prazo talvez não seja muito interessante. Então, a gente pode dizer que a renda fixa é mais para objetivos de curto e médio prazo, e a renda variável é mais para objetivos de longo prazo. O que seriam objetivos de curto prazo? Aqueles objetivos de até 2 anos, daqui até 2 anos. Por exemplo, dar entrada num carro novo, juntar dinheiro, né, para dar entrada num carro novo, trocar de celular, comprar um notebook, comprar um eletrodoméstico novo, fazer uma viagem de férias, criar a sua reserva de emergência, pode ser um objetivo de curto prazo, fazer uma especialização, né? Tem muitas especializações que geralmente giram em torno de 18 meses, então estão aí nesse período de até 2 anos, né? Esses são alguns exemplos de objetivos de curto prazo. O que seria um objetivo de médio prazo, de 2 a 5 anos, né? Então, por exemplo, comprar um carro à vista, juntar dinheiro para dar entrada num imóvel, né? Que é um dinheiro uma quantia mais considerável. Fazer um curso de uma duração maior, fazer um intercâmbio fora, precisa de mais dinheiro. Acredito que esses são alguns exemplos de objetivos de médio prazo. Por exemplo, se você está se planejando para fazer uma grande festa de casamento, também talvez esteja aí no médio prazo, né?
Já objetivos de longo prazo são a partir de 5 anos. A gente geralmente já considera objetivos de longo prazo. Aí entra você se preparar para sua aposentadoria, entra você de repente querer juntar dinheiro para comprar uma casa totalmente à vista, né? Talvez não logo após os 5 anos, mas talvez em 10, 15 anos. Entra você querer construir um patrimônio para você, juntamente com seu cônjuge ou para os seus filhos. Entra também a própria independência financeira para o futuro, né? Entra a criação, né, a construção do patrimônio como um todo. Tudo isso é para o longo prazo realmente. Então eu acho que a gente conseguiu passar mais ou menos, né, sobre as principais diferenças da renda fixa e da renda variável. Cada coisa que foi falada aqui, eu acho que tem espaço para um vídeo específico. Por exemplo, poupança. A gente já sabe que é um investimento de renda fixa, né? Mas qual é a característica principal, o conceito principal de renda fixa é que você sabe a regra de rentabilidade no momento da aplicação. Mas que regra de rentabilidade é essa para a poupança? Então eu acho que falar sobre essas questões de mais detalhes, talvez seja para um vídeo específico para falar sobre poupança. As características do LCI e LCA, que, por exemplo, são isentos de imposto de renda. Tem outras características, geralmente rendem mais do que a poupança. Também cabe um vídeo só para falar sobre LCI e LCA. Cabe um vídeo para falar só sobre CDB, só sobre ações, só sobre FIIs, né, que são os fundos imobiliários, investimento imobiliários, só sobre os ETFs, só sobre as criptomoedas. Talvez esse vídeo de criptomoedas não saia, porque não é algo que eu gosto muito. Na verdade, eu já gostei, hoje eu não gosto mais, mas é um assunto para um outro vídeo. Então, basicamente, o vídeo foi esse, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Por favor, se inscrevam aqui no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo e aguardem o próximo vídeo. Tchau!